Olá, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar. Hoje nós vamos retomar aquele papo, aquela conversa que estávamos tendo no último programa sobre síndrome de pânico. Nós começamos a falar sobre esse distúrbio que acomete a tantas pessoas no mundo atual e para você que está em casa e que quer participar, envie suas perguntas, participe, mande seus comentários, sua experiência, seu drama, porque você vai enriquecer muito o nosso programa com a sua presença aqui ao vivo conosco. Está o endereço aí embaixo na tela, você pode enviar qualquer informação e participar conosco. Para reavivar, para retomar as memórias do último programa que a gente bateu um papo, nós vamos observar aí um slide, vamos pôr um slide na tela, sobre síndrome do pânico. Vejam que síndrome do pânico é um distúrbio que tem uma incidência alta, ele acomete a 8% da população. A idade preferencial de 14 a 45 anos, justamente a idade produtiva, a idade que as pessoas estão comprometidas com estudo, com trabalho, com relacionamentos, mais frequente em mulheres, na proporção de 2 para 1. E produz, infelizmente, um grau elevado de incapacitação. Esse distúrbio ele é grave porque ele vai aprisionando a pessoa, vai limitando o indivíduo e ele vai, desta forma, perdendo a capacidade de trabalho, de se sociabilizar, de estar com as pessoas. 90% dos pacientes com pânico acreditam que estão apresentando uma doença física e não um distúrbio cerebral, um distúrbio psíquico. No segundo slide, vamos lá para ele, a prova é que nos atendimentos de síndrome de pânico nos hospitais, 10% dos pacientes que dão entrada, que vão procurar ajuda, acreditam estarem apresentando um problema gastrointestinal e na realidade apresentam pânico. 15% acreditam estar apresentando distúrbios vestibulares, ou seja, não é distúrbio de fazer vestibular não, hein? É o distúrbio da labirintose, da labirintite, das tonturas e na realidade síndrome de pânico. 15 ou 16% acreditam estarem tendo um ataque cardíaco, um infarto do miocárdio, uma crise hipertensiva, é muito frequente isso, e vão repetidamente aos hospitais mais de uma vez e na realidade estão tendo síndrome de pânico, fazem os exames cardiológicos e dá tudo normal. E a pessoa começa a não entender o que tem. 35% acreditam estarem apresentando queixas de hiperventilação, falta de ar, sufocação, sudorese, na realidade estão apresentando uma crise de pânico. E 30% só chegam realmente com queixas psíquicas, desespero, medo de morrer, muito medo, ansiedade. Então vejam que a coisa é complicada porque os hospitais eles têm prioridades. E na realidade o indivíduo chega achando que está morrendo, faz alguns exames, não dá nada, o médico às vezes não tem nem tempo, nem preparo adequado para explicar que aquilo é um distúrbio, que é uma doença, e diz para o paciente, você está nervoso, isso é um estresse, vai embora, e a pessoa se sente pior ainda, porque chegou desesperado, realmente passando mal, e todos os sintomas são reais, e às vezes não é compreendido nem por quem o está atendendo, e também não é compreendido por quem está ao seu redor, familiares e outras pessoas. Então, o ataque de pânico é um ataque, vamos ver aqui no próximo slide, ele dura poucos minutos, 1, 2, 3, 4 minutos, mas ele é vivido com intenso terror, porque a pessoa acha realmente que vai morrer, que vai perder o controle, e quem tem uma vez o ataque de pânico pode ter outros ataques, e ele sabe disso, porque ele já vai ter mais um e vai ao hospital de novo, então ele começa a ter o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Gente, isso é um medo do medo, é um medo de ter a crise de novo. E a pessoa começa a viver quase que o tempo todo dentro dessa sensação terrível de ansiedade. Quando será o próximo ataque, ela não sabe. E a partir disso, ela vai desenvolver essa terceira característica que está aí no slide, que é a esquiva ou evitação fóbica. Isso é muito desagradável. Se uma pessoa teve um ataque de pânico dentro de um carro,
ela não conseguirá mais enfrentar um trânsito, uma fila, entrar num túnel, ou se ela teve a crise de pânico num restaurante, ou em qualquer outro local fechado, ela vai evitar esses locais, não vai mais sair, não vai mais querer entrar num cinema, num restaurante, num local fechado, ou se entrar, a primeira providência é já procurar a rota de fuga, como é que eu saio daqui. Se o trânsito começa a ficar difícil, a pessoa começa a desviar e a procurar outros caminhos até chegar ao ponto de não conseguir mais dirigir. Eu tenho muitos pacientes que chegaram ao consultório nesse estado, não conseguiam sequer se deslocarem sozinhos, precisavam de ser acompanhados por familiares, por pessoas, por qualquer outro tipo de ajuda, porque sozinho era impossível, às vezes, andar uma quadra, um quarteirão. A pessoa acabava se tornando prisioneira do próprio medo. E por isso é que vai acontecendo a incapacitação. Porque a pessoa não consegue sair, não consegue mais frequentar os locais, depois isso vai se estendendo ao trabalho, a relacionamentos, ao lazer, andar de avião, nem pensar, é muito comum isto ligado ao medo de avião, porque é um local fechado e sem rota de fuga. Então as pessoas vão tendo inclusive dificuldades profissionais muito grandes em função de todas essas características. Vamos ver mais algumas aí no slide. Veja, você que está em casa aí participando conosco, característica essencial do pânico, aí vendo se você identifica isso em você ou em alguém que você conheça. O ataque de pânico é um quadro de início agudo, mas com uma sensação súbita e inesperada de muito terror, muito medo. Uma das características essenciais é a presença de mais de um ataque, ou seja, ataques recorrentes. E antes de procurar o especialista, há uma verdadeira peregrinação por consultórios, por hospitais, por pronto-socorro, até que a pessoa se dê conta de que aquilo é uma síndrome de pânico e não um ataque de histeria, um ataque de descontrole emocional, como muita gente pensa. É uma doença grave que incapacita, mas que pode ser atendida, para a qual há solução e há tratamento, como nós vamos falar no programa de hoje sobre tratamento. Mais um slide para você checar os sintomas. Os sintomas mais frequentes da síndrome de pânico são os seguintes: aceleração dos batimentos cardíacos, é aquela batedeira no coração, descontrole muito grande, falta de ar e sensação de asfixia, um desconforto torácico, quer dizer, um mal-estar no peito, parece uma angústia, um aperto, é difícil das pessoas conseguirem definir isto. As vertigens, as tonturas, um medo muito grande de que algo terrível está para acontecer, então ela tem medo de morrer realmente, de perder a vida. Medo de estar enlouquecendo, ou seja, perdendo a razão, tremores, náuseas, alteração, ondas de frio se alternando com ondas de calor, a sensação de formigamentos em extremidades, de mão, de pés, ou anestesias, e medo de perder o controle, quer dizer, de não saber o que fazer realmente. Então, gente, como vocês estão vendo, é uma doença com muitos sintomas e que produzem um impacto na pessoa muito grande. E esse impacto é complicado porque quem está ao redor, talvez por não compreender, acha que a pessoa precisa de respirar, de se acalmar sozinha, como é que você não se controla, isto é uma fraqueza. E na realidade ninguém consegue controlar, ninguém é um pouco amplo demais, né? Mas é muito difícil a pessoa por si própria conseguir se tranquilizar num quadro de pânico, justamente porque ela perde o controle. Claro que quem está do lado pode ficar junto, pode ficar falando palavras suaves, tranquilas, para a pessoa ir retomando esse controle, pedir para que ela respire mais lentamente. Há uma série de atitudes que podem ajudar a pessoa. Mas na realidade, quem apresenta um quadro de pânico precisa de procurar a ajuda de um profissional especializado, porque é um quadro que é automático dentro do cérebro, né?
Para explicar isso, eu vou recorrer a mais um slide. Vamos lá. Vou tentar explicar para você o que é o pânico. Ora, o nosso cérebro, ele se assemelha a um computador. Então vejam aí os desenhinhos aí que estão na tela, porque o cérebro, na realidade, é um processador de informações. Ele processa informações o tempo todo, 24 horas por dia. E essas informações, elas podem vir de fora, como está ali exemplificado no segundo slide, em amarelo, né? Então são informações que estão vindo de fora, do mundo exterior, de toda a ordem, trabalho, lazer, estímulo, mídia, aula, estudo, toda a informação que vier do mundo exterior, ela vai ser processada, seja essa informação lógica, afetiva, concreta, emocional, visual, ela está sendo processada pelo cérebro. Só que o cérebro também está processando, ao mesmo tempo, informações internas, vindo do nosso corpo interior. Enquanto eu estou pensando, estou trabalhando, nesse momento aqui que estou falando com você, meu cérebro também está controlando o meu nível de glicose, os batimentos cardíacos que eu estou tendo, a filtragem do meu rim, uma série de informações internas que eu nem tenho conhecimento. No processo de aperfeiçoamento do ser humano, Deus foi tão especial que nos livrou de uma série de trabalhos. Imagina se a gente tivesse que ficar controlando, não, agora é a hora do meu rim filtrar, agora eu tenho que aumentar meu batimento cardíaco porque eu vou andar um pouco mais, agora eu tenho que aumentar o metabolismo da minha glicose, nós não faríamos mais nada. Então, todas essas funções foram automatizadas, ou seja, elas funcionam sem o nosso controle, para que o nosso cérebro fique com espaço para aprender, para conversar, para utilizarmos o que eu falo de conhecimento ou atividade consciente. Dentre essas funções automáticas, uma delas se chama sistema de alerta. O que é o sistema de alerta? Ele funciona automaticamente, inclusive em outros animais. Quando existe uma ameaça, essa ameaça externa, imediatamente o sistema de alerta entra em funcionamento e nós temos como resultado o medo. Então, o medo é um complexo, um sentimento complexo com várias nuances, né, aonde a finalidade do medo é nos proteger. Quer dizer, se existe uma ameaça, um assalto, um incêndio, como tivemos um drama pouco tempo atrás numa boate lá em Santa Maria, ou qualquer outro tipo de ameaça, quase um acidente, imediatamente nós não precisamos pensar, eu vou ter medo. O medo vem como uma forma de propiciar a nós uma defesa. Então o batimento cardíaco aumenta para a gente sair correndo e mais ventilação para nós respirarmos mais. Ou se existe, inclusive, o que é muito complexo aí dentro da síndrome do pânico, uma ameaça interna, às vezes não conhecida. É bastante frequente pacientes que vêm ao consultório com síndrome do pânico e eles não foram assaltados e nem sequestrados e não passaram por nenhum drama, por nenhuma ameaça externa identificada. E aí fica mais difícil compreender o pânico ainda, né? O indivíduo pensa, meu Deus, estou ficando louco, né? Porque eu não fui ameaçado, como é que esse sistema de defesa meu se desregulou? Porque o pânico é justamente isso, é a desregulagem do sistema de alerta, e aí sem haver uma ameaça identificada, o indivíduo reage com pânico, ou seja, com um medo muito, muito, muito intenso, descontrolado. E o que é a ameaça interior? Em muitos pacientes que eu estava falando, quando não detectamos uma ameaça externa, uma ameaça exterior, nós nos voltamos para a procura dentro do próprio organismo. E não raro descobrimos uma doença crônica, uma doencinha que está lá quietinha, mas que já está mandando sinais para esse sistema de alerta. E o nosso sistema é tão perfeito,
O nosso organismo funciona de uma maneira tão harmônica, tão sincrônica, que antes mesmo de haver sido diagnosticado por um exame, por um médico, o medo já aparece, o pânico já aparece. E depois de pesquisarmos, às vezes encontramos um tumor, encontramos uma doença crônica que está lá se escondendo, uma alteração da glicemia muito comum, doença da tireoide muito comum. E essas doencinhas a pessoa nem sabe que possui, está lá quietinha e vem como sintoma o pânico. Então o pânico é, na realidade, um mecanismo, o medo foi feito, nosso organismo produz o medo para que a gente se defenda. Para que a gente se defenda de uma ameaça externa ou interna. O problema é que o pânico fica tão intenso que ele começa a escravizar. Quer dizer, ao invés de nos proteger, ele nos escraviza, e isto é muito comum no mundo atual. Aliás, eu acho que a síndrome de pânico aumentou muito nos dias de hoje. E uma das razões está aí no próximo slide que eu gostaria que fosse para o ar, que é sobrecarga. Na realidade, nós trabalhamos no mundo atual com uma sobrecarga de informações muito grande. Essa sobrecarga de informação, ela é externa, ela é interna, é motivada pela própria, o que nós chamamos de economia de mercado, ou seja, no mundo de hoje, você deixou de ter valor por aquilo que você é. Você tem valor se você produz, e se você produz muito. E o mercado não perdoa quem não se atualiza, quem não fica constantemente aumentando os seus índices, batendo recordes de trabalho, de produção, e para isso, desde o adolescente, a criança, o jovem produtivo, o jovem de meia idade, o adulto jovem, não importa a faixa etária, ele tem que ter essa sobrecarga de dados, de informações, porque senão ele fica fora do jogo, ele fica fora de mercado, ele perde empregabilidade, credibilidade, e com isto, o cérebro do homem moderno, do homem atual, basicamente não descansa. Ele tem que processar uma quantidade enorme de informações dia, de informações minuto, não há o descanso necessário, e uma das causas de pânico muito comum para o adulto produtivo é justamente essa sobrecarga muito grande. Nós temos uma pergunta da Silvia Maria, aqui de São Paulo. Silvia, boa tarde, bem-vinda ao programa. A probabilidade de uma pessoa muito ansiosa em ter esse transtorno é maior ou isso não faz diferença? Muito boa a tua pergunta, Silvia. Eu diria que a probabilidade de uma pessoa ansiosa apresentar síndrome de pânico é bastante maior. Porque o pânico, vamos dizer, nada mais é do que a ansiedade elevada a uma potência muito alta. Então, realmente, quem é muito ansioso, quem tem o distúrbio de ansiedade, tem uma probabilidade bem mais elevada de um dia, se houver uma sobrecarga maior, apresentar o pânico. Na realidade, ninguém vai apresentar o pânico por processar muita informação. Não, também não é bem assim. Há pessoas que já passaram por assalto e não tiveram pânico. Há pessoas que passaram por perda grave e não apresentaram pânico. Mas quando a pessoa já está com um grau de desgaste muito elevado, e a esse grau de desgaste se somam vários eventos traumáticos que produziram um descontrole bastante grande, tanto psíquico como no sistema de alerta, como nos sistemas de manutenção da vida, a pessoa pode apresentar depois um estado de pânico. E o ansioso tem um desgaste crônico permanente, porque ele está sempre gastando muita energia com a ansiedade. Então a sua pergunta é verdadeira, o ansioso está mais sujeito a apresentar uma crise de pânico, sim. Então vamos tratar bastante da ansiedade para não termos aí os quadros de pânico. Eu já tive pacientes que apresentaram,
por exemplo, se submeteram a uma cirurgia, um processo cirúrgico bastante extenso em termos de horas de anestesia, de gravidade da cirurgia, logo após essa cirurgia com um pós-cirúrgico também complicado, e depois de saírem do hospital, de se recuperarem da parte cirúrgica, eles começam a apresentar a síndrome de pânico. Isso não é incomum, porque o organismo foi muito solicitado com estruturas vitais, da própria manutenção da vida, e isso é visto por esse sistema como uma grande ameaça. Então, isso também é uma outra condição que, infelizmente, acomete muito as pessoas que apresentam síndrome de pânico. Eu gostaria de pôr agora algumas ideias sobre tratamento, porque quando se fala em síndrome de pânico, a primeira ideia é: eu vou ter que tomar remédio, eu vou ter que ficar escravo de medicamento, e isso não é bem verdade. Claro que na fase aguda da doença, nós temos que aliviar o pânico com algum medicamento, e graças a Deus existem medicamentos eficientes, que não dão dependência física, que são fáceis de usar, e a pessoa pode ficar aliviada já no primeiro mês, detendo essas crises, e aí o tratamento vai, aos poucos, dependendo menos dos fármacos, dos remédios, e nós vamos propondo ao paciente outras formas de lidar, na realidade, com a ansiedade e com o pânico, para evitar a crise. E na realidade estamos falando de qualidade de vida. A primeira forma que uma pessoa a primeira atitude que ela deve tomar é o início de exercício físico. O exercício físico é fundamental em todo tipo de patologia psíquica, porque ele libera substâncias como endorfina, ele relaxa o cérebro processador lógico. Então o exercício físico é muito importante, é um tratamento que não é medicamentoso. A prática de esporte. O esporte é muito saudável, porque além de o corpo estar em movimento, já fazendo exercício físico, ainda existe a parte lúdica, a parte de recreação, que também é muito importante. O simples ato de tomar sol. O sol tem uma importância grande no organismo, agindo na pele, liberando substâncias químicas que ajudam também a pessoa a melhorar o seu quadro basal de ansiedade e de pânico. Métodos de relaxamento, tem muitos métodos. Uma música suave, a cadeira reclinada, a prática de exercícios físicos relaxantes, técnicas de relaxamento, e todas elas são massagens, todas elas podem, na realidade, ajudar muito a pessoa. A arte-terapia. A prática da arte em suas várias formas sempre vai ter uma importância em qualquer distúrbio psíquico, porque a arte usa o cérebro não lógico, o cérebro sensitivo, sensível. Com isto, enquanto uma pessoa está fazendo arte, cantando, tocando um instrumento, desenhando, pintando, ela não está necessariamente raciocinando. Então o que nós queremos é bloquear esse cérebro lógico que está recebendo informações da central de pânico. As psicoterapias também são formas de ajudar, principalmente a cognitiva comportamental, que vai ajudando a pessoa a superar as suas dificuldades. E ainda as farmacoterapias, os remédios na fase aguda, né? Terapias alternativas, existem diversas formas de terapias alternativas, fitoterápicos, e não podemos esquecer da importância fundamental da meditação, da espiritualização ou das formas de prece e de oração. Vejam que uma pessoa que está fazendo uma prece religiosa, ou ela faz a prece, ou ela raciocina. Então, a hora que uma pessoa consegue se desconectar do mundo exterior, que é a grande causa do pânico, do medo, a hora que ela consegue transcender a esse mundo e se ligar a um valor sagrado superior a ela, ter um relacionamento, uma experiência com esse tipo de valor, que é o sagrado, que é a espiritualidade, ela vai ter um grande auxílio no alívio desses sintomas. Existe comparação
e as pessoas melhoram muito. Tem uma pessoa aqui de São Paulo fazendo mais uma pergunta. Deca, bem-vindo ao programa. Nos últimos meses tenho vivido uma sobrecarga de pressões. Desemprego, saúde, enfim. Tenho grande dificuldade de sair de casa. Às vezes consigo, mas o medo me toma e volto para casa. Tem cura? Tem, Deca. O que você está apresentando, esses sintomas decorrentes de justamente toda essa sobrecarga, o desemprego, e que Deus ajude que logo você esteja novamente empregada e produtiva, mas isso tudo vai sobrecarregando tanto o teu sistema, você vai se sentindo tão ameaçada pela falta de dinheiro, pelo emprego, pelas responsabilidades, pelos compromissos, que o seu cérebro não para nem um segundo. E com isso a ansiedade vai aumentando, e com a ansiedade o medo, e daqui a pouco você não consegue sequer sair de casa. E é realmente este o quadro dos pacientes que nos procuram. Eu te oriento a procurar ajuda. Se você tem algum sistema de saúde, veja no seu sistema de saúde um profissional, um psiquiatra, um neurocientista, uma psicóloga. Se você não tem, procure o serviço público. Se você tem condições, principalmente as universidades, né, que têm serviços de qualidade. Se você tem posses, procure um especialista. E vamos voltar ao slide que está lá na tela. Veja que se você puder, comece por qualquer um desses lugares do tratamento, né? Às vezes você não pode marcar nada para amanhã em termos de procurar um especialista, mas você pode começar a meditar dentro do seu credo, você pode tomar sol quando sai o sol, né? Quando parar a chuva, você pode cantar, você pode... algum método de relaxamento, respirar pausadamente, ficar recostada, vendo uma paisagem bonita, escutando uma música suave, e comece a andar todo dia. Mas você tem medo de andar? Então ande mesmo dentro de casa ou dentro do seu apartamento, isso já ajuda bastante. Mas, Deca, tenha esperança, porque existe tratamento e existe cura para a síndrome do pânico. Qualquer pessoa que tenha esse distúrbio, que tenha esses sintomas, não precisa ficar desesperado, procure ajuda, que você vai ter uma recuperação e vai ter uma experiência muito gostosa de saber que esse distúrbio tão sério, tão grave, pode ter alívio, pode ter melhora, e você pode ficar com a sua saúde recuperada e voltar a viver uma vida intensa. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela participação e até o próximo Saúde e Bem-Estar.